Boa tarde, Fernando Pedroso. Já nos conhecemos de outras entrevistas ao longo do ano e enquanto desempenhou várias funções. O Fernando Pedroso é o líder de bancada do Chega na Assembleia Municipal de Odivelas. É quase certeza o elemento do Chega com mais experiência nestes cadernos, nestes dossiês municipais. Começávamos, se calhar, por falar no resultado global. Em termos de Conselho, o Chega, PS e PSD, digamos que são aquilo que eles costumam chamar os três, digamos, uma espécie de empate técnico. Há, sem dúvida, um potencial de eleitores que votou Chega nas legislativas. O Fernando Pedroso considera que é possível que esses eleitores que votaram nas legislativas sejam agora, digamos, captados para as autárquicas, por um efeito que o tempo primeiro é curto entre as duas eleições, portanto aquele efeito das legislativas tem tendência a perdurar. Como é que o Fernando Pedroso e o Chega em Odivelas consideram este potencial que advém dos resultados das legislativas? Muito bem, muito obrigado por esta entrevista. E, como sabe, introduzindo já, é sempre um prazer falar com o Notícias LX e com o António Tavares, que prestam um serviço público muito importante aqui no Concelho de Odivelas, dando informação independente e livre aos municípios. Bom, mas respondendo à sua pergunta em concreto, nós encaramos os resultados das legislativas, projetando para as autárquicas, com um enorme sentido de responsabilidade. É evidente que o tripartidarismo está instalado no país, mas não só no país, também na autarquia aqui em Odivelas. Como o António diz, há um empate técnico perfeitamente. Nós estamos a muitos poucos votos do segundo e do terceiro, do segundo e do primeiro classificado. Portanto, tudo é possível em Odivelas. Eu diria que o Chega tem, francamente, as pessoas em Odivelas, os municípios de Odivelas, têm que perceber que o Chega tem todas as possibilidades de governar o município de Odivelas. Quem tiver dúvidas, quem for da direita, quem tiver dúvidas de votar entre o PSD e o Chega e pensar que vai votar, por exemplo, no PSD, porque o Chega não tem possibilidades? Não, o Chega tem muitas possibilidades de ganhar a Câmara e é possível que a ganhemos. E mais, temos uma equipa muito bem preparada para gerir de uma maneira diferente, fazendo mais e melhor na Câmara de Odivelas, em benefício dos municípios. Portanto, o nosso sentimento é de enorme responsabilidade e é possível ganhar em Odivelas. Em Odivelas há uma tradição que o Fernando Pedroso conhece, que quando o PS não ganha com maioria absoluta, o PSD dispensa, entre aspas, 2 vereadores, o que se traduz numa maioria absoluta nos destinos da Câmara. Como é que vê esta situação, que é uma tradição e que poderá acontecer, não é? Bom, eu penso que isso não vai acontecer desta vez, porque eu penso que nós vamos ganhar. Ganhando, portanto, digamos que o PSD não tem que se aliar ao PS para dar a tal maioria absoluta ao PS. Isso é inevitável. Mas, se isso acontecer, não será uma surpresa, porque sabemos que o PS e o PSD são partidos muito congêneres, são partidos irmãos, não é? São farinha do mesmo saco. O que nós pensamos é ganhar, para evitar esse cenário. Há uma questão que eu já coloquei a outros candidatos do Chega, que entrevistei antes de si, e que é o voto, tal como o Fernando Pedroso agora disse, o voto no PSD é, de uma forma indireta, um voto no PS. Isto é um argumento que colhe no Chega, ou seja, é um argumento eleitoral,
É de facto um estratagema, uma tática, uma estratégia eleitoral. Nós queremos ganhar. E o eleitorado de direita, o eleitorado que está farto da esquerda, o eleitorado que está farto do PS, tem que perceber que se quiser uma mudança efetiva no Conselho de Odivelas, tem que votar Chega. Porque é o único partido capaz de protagonizar, e tem também pessoas para o fazer, uma mudança efetiva no Conselho. É evidente. Fernando Pedroso, mais uma questão. Vamos acreditar, e o Fernando Pedroso, mais que ninguém, tem que acreditar, que o Chega ganha as eleições. De certeza absoluta que vai ganhar. Pronto. E temos o PSD, que também vai ter vereadores, não é? Está disponível o Chega para um acordo com o PSD, pós-eleitoral, obviamente, para governar a Câmara? Bom, eu devo lhe dizer que nós temos que criar, nós se ganharmos a Câmara, não podemos criar um mecanismo de ingovernabilidade da Câmara. Nós temos que ter diplomacia, temos que ter contactos com os outros partidos, mas não à esquerda, não com o PS nem com a CDU. Temos que ter mecanismos de diálogo para permitir a governabilidade da Câmara. Mais importante do que uma posição absolutamente inflexível do Chega é a governabilidade da Câmara, é o desenvolvimento do Conselho de Odivelas e, portanto, nessa perspectiva, nós estamos conscientes que vamos ganhar, mas dizemos-lo sem arrogância, quer dizer, os munícipes, os eleitores é que vão decidir se nós vamos ganhar ou não. Mas eu estou convencido que os munícipes nos vão dar razão e vão perceber que, se quiserem uma mudança efetiva no Conselho, têm que votar Chega. Quando ganharmos, temos que criar condições de governabilidade no Conselho, mas nunca à esquerda. Pronto, Pedroso, há uma questão que eu tenho ao longo do tempo suscitado, que é a incapacidade em termos de Assembleia Municipal, que resulta do facto de o Executivo não dar condições aos deputados municipais. O que é que o Chega, se tiver responsabilidade executiva, como agora acabou de frisar, o que é que o Chega vai alterar? Olha, eu acabei de dizer que nós queríamos fazer mais e melhor. E o fazer melhor, nesse aspecto, é dar aos partidos que tenham representação na Assembleia Municipal condições de terem instalações e terem assessores em número suficientes para lhes dar apoio. É uma luta desleal nas Assembleias Municipais, a Câmara ter um exército de assessores que tudo lhes dizem, que vão buscar dossiês, é uma luta desleal. E as bancadas municipais não têm um único assessor, à exceção do PS, porque nas próprias Assembleias Municipais os assessores da Câmara também estão a assessorar a bancada do PS. Portanto, é uma luta desleal e nós queremos ser leais na luta política em Odivelas. Queremos ganhar, mas com lealdade, com lisura, em democracia. Uma última questão. Estes acordos pós-eleitorais têm destas coisas. Um acordo que existe entre o PS e o PSD, temos que contar com esse cenário, independentemente do Chega ter ganho esta ou aquela freguesia, quase sempre implica que o acordo na Câmara Municipal se estenda às freguesias. Como é que o Chega encara esta situação? Bom, eu devo lhe dizer, se for eleito Presidente da Câmara, obviamente tenho que criar condições para a governabilidade do Conselho, mas há uma coisa que eu não posso fazer, é impor regras às freguesias. As freguesias têm que ter autonomia, até porque são órgãos autónomos. Obviamente nós podemos conversar, podemos criar as condições de governabilidade nas freguesias, mas também na Câmara. Mas, digamos que essa decisão, eu posso influenciar, mas vou deixar que essas decisões fiquem ao nível das freguesias, obviamente. A minha questão, eu expliquei mal, a minha questão era que um acordo possível entre o PS e o PSD na Câmara vai transcender a parte do Executivo Municipal e vai também estender-se às freguesias. Ou seja, numa freguesia, vamos expor Famões Pontinha,
em que a Cristina Figueiredo poderia ganhar, pode ganhar, aliás o potencial está lá, pode-se deparar com uma aliança PS-PSD na freguesia. Como é que era esta a questão? Bem, como é que no limite, eu penso que tem que ser constituída a bancada da Junta de Freguesia, o governo da Junta de Freguesia. E tem que sair dos eleitos da Assembleia de Freguesia respectiva. A Cristina Figueiredo, que vai ganhar na Junta de Freguesia. É um otimista. Não, muito otimista. Vai ter que dialogar em nome do Chega, vai ter que dialogar com o PSD no sentido de criar as condições para que o PSD integre o executivo da Junta. Mas também lhe digo, se não for possível, não é possível. Agora, uma coisa eu sei, o Chega vai fazer os possíveis para assegurar a governabilidade não só das juntas de freguesia, mas também da Câmara. Nós estamos aqui para destruir. Estamos aqui para fazer diferente e melhor. Olha, se quiser numa palavra, políticas disruptivas a favor da população do Concelho de Odivelas. O Fernando Pedroso tem sido um dos maiores críticos na Assembleia Municipal da gestão do PS. Uma auditoria às contas está nos planos do Chega, às contas do município. Está, com certeza, várias auditorias a vários assuntos, para não fazer uma grande auditoria, mas isso é fundamental. Internamente, é uma das primeiras medidas que vamos fazer se ganharmos a Câmara. Nós não podemos receber uma Câmara governada há 26 anos pelo Partido Socialista sem saber o que é que lá está nas contas. Portanto, isso é fundamental. Não estamos a fazer desconfiança sobre a equipa de funcionários da Câmara, que merece todo o nosso respeito. O nosso juízo aqui é político, é relativamente aos políticos, não aos funcionários. E, portanto, vamos com certeza fazer várias auditorias, é logo das primeiras medidas que vamos fazer. Temos que saber as grandes questões da Câmara, como é que elas estão, como é que estão a ser financiadas, de onde é que vem o dinheiro, que dinheiro é que já foi gasto, em que condições é que foi gasto, isso vamos fazer. Isso é, para nós, é um ponto essencial. Não resisto a fazer esta pergunta, mas o multiusos de Odivelas foi um grande investimento do município e tem estado sempre ao serviço de grandes eventos, mas para entidades fora do concelho. Isto vai mudar ou não? Vamos dar, com certeza, que vamos dar prioridade sempre às pessoas do concelho. Mas agora imagine um grande evento nacional, como seja, olha, um congresso do Chega, um congresso nacional do Chega. Se nos pedirem o multiuso a um congresso do PS, a um congresso de outro qualquer partido, com certeza que nós teremos que ceder de acordo com as regras que estiverem em vigor. Quer dizer, mas vamos dar prioridade, com certeza, aos eventos de Odivelas. Quando é que temos programa do Chega para as autárquicas? Bom, em bom rigor já temos programa. Mas público. Já temos programa feito, muito bem trabalhado, está um excelente programa, mas vamos publicá-lo imediatamente antes, poucos dias antes do início da campanha eleitoral. Ok. Obrigado, Fernando Pedroso. O prazer é meu, como sempre, falar convosco.